Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Mais um bate-papo aqui de segunda. Eu sempre gosto de trazer para cá as perguntas, né, que vocês me fazem aqui mesmo pelo Instagram ou lá no grupo do Telegram. Já há algumas semanas eu tô trazendo perguntas, questionamentos que estão fazendo para mim lá no grupo do Telegram. Tá lá um espaço muito bacana, né, pra gente poder conversar. Então, se ainda não tá lá no meu grupão, como eu carinhosamente chamo, é só seguir aqui pelo link da bio, que você vai encontrar o link para o grupão, né? O grupo lá do Telegram. É só clicar lá e cair dentro. E tem, nossa, sei lá quantos, mais de, sei lá, 4.000, 3.000 áudios. Sem brincadeira. Não tô brincando, não. É número real. De áudios que eu fico gravando para responder, para conversar com o pessoal lá no grupo, desde que o grupo existe, desde 2020. Então já tem bastante coisa lá. Acho que eu já me perguntado de tudo lá naquele grupo. E foi bacana porque veio um questionamento essa semana relativo ao vídeo que foi lá pro canal na sexta-feira. Toda sexta-feira, né? Tô colocando. Na verdade, tem vídeo novo no canal agora, segunda, quarta e sexta, né? Mas na sexta-feira, uns vídeos que eu tenho trazido algumas considerações, né, a forma que eu vejo, dei o título, né, para playlist de filosofia do bem-estar. Então tem bastante coisa legal lá. E na sexta-feira coloquei um vídeo. Eu até coloquei o nome aqui para não esquecer. O vídeo chama A Magia da Manifestação. Esse é um vídeo que foi sexta-feira lá pro canal. Até recomendo vocês assistirem, porque é uma história muito legal, né? Eu inicio o vídeo contando uma história, que é uma história que Abraham trouxe num dos seminários, que a Esther Hicks conta essa história. Por isso que até colocamos, né, o título de A Magia da Manifestação, né? Que é uma historinha muito interessante. Porque é uma historinha que aconteceu. Quem assistiu o vídeo lá, quem tá chegando aí, se assistiu o vídeo lá, já me disse. Se não assistiu, vai lá e assiste depois que a gente terminar a live aqui, né? Vai lá pro canal e assiste. Boa noite, Dan, bem-vinda. Boa noite todo mundo que tá chegando aí. Carolzinha, boa noite, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Voltando, né, pro vídeo que trouxe a pergunta. Eu tô até com a pergunta aqui que a pessoa me fez lá no grupo. Eu vou contar rapidinho a história aqui para vocês, depois vocês podem assistir o vídeo completo lá no YouTube, porque tem muito mais coisa do que essa história, mas essa história ilustra bem como que nós somos inspirados, né? Como é que a lei da atração funciona, e principalmente, muitas pessoas têm dúvida dessa coisa do ação inspirada e como que a manifestação acontece, como que as coisas se organizam quando a gente permite, né? Quando a gente está no estágio de permissão. A historinha é a seguinte: tem uma avó, né? Vou contar bem resumido, tá, gente? Depois vocês vão lá e assistem, que é legal. Uma avó que está com a sua neta, com a netinha de 1 aninho de idade, e ela vai passear com a neta em um shopping center. E a bebê tem só 1 aninho, ela não anda ainda, não caminha sozinha. Então a avó carregando a bebê ali, né, para passear. E a bebezinha estava usando um par de sapatinhos que a própria mãe tinha comprado, e como foi ressaltado na história, um par de sapatinhos caros, né? Você ouviu, Dan? Essa história é muito boa, né? Eu fiquei essa história encantada com essa história, porque reflete muita coisa, né? Então a vovó foi passear, isso, do sapatinho caro, essa mesma. A vovó foi passear com a sua netinha, e a neta calçando ali o seu par de sapatinhos que a mãe tinha comprado. Provavelmente a mãe deve ter feito algumas recomendações, porque era um sapatinho caro, né? Enfim, lá para os padrões dela, um sapatinho caro. E a vovó passeando com a sua netinha pelo shopping. De repente ela percebeu que a bebê tinha perdido um pé do sapatinho, que ela estava calçando só um e o outro tinha perdido. E a vovó, né, ficou, puxa vida, perdeu um sapatinho, né? Tudo que eu não queria, né, aconteceu, né? E ela anda por aquele shopping para cima e para baixo, tentando refazer os caminhos que ela tinha ido, os lugares que ela tinha ido, e não achou o pezinho do sapato. Ela estava hospedada num hotel, de certo, né, não mora perto ali, né, de onde mora, né, a sua neta, e voltou pro hotel até na esperança de que o sapatinho perdido estivesse lá no hotel, mas não estava. Bom, não deu para entender muito bem a história, mas parece que passa 1 dia ou 2, algo assim. E aí uma certa manhã, e ela esqueceu, ou seja, ela
Ok, seguiu em frente com, né, com a perda do sapatinho. Numa manhã, pelo que eu consegui compreender a história, acho que no dia seguinte ou no outro dia, algo assim, ela, né, tipo, acordou inspirada, com vontade de... Ó a inspiração, o que é ação inspirada? A vontade de passear de novo com a neta. Então, o que ela faz? Ela pega a neta, ela calça no pé da bebê o outro sapatinho, um pezinho só. Então, ela leva a bebê para passear com um pezinho. Eu tô com as luzinhas aqui do meu suportezinho aqui, né? Então, só um pezinho, põe lá um pezinho. O outro ela tinha perdido, né? Perdeu, foi só. E foi pro shopping com a bebê com um pezinho de sapatinho. E foi pro mesmo shopping. Chegou lá, começou a passear, de repente ela parou num restaurante, num buffet, para comprar alguma coisa para comer, para beber comer, para ela comer. Ela olhou, falou, não, acho que eu não vou comer aqui não. Foi saindo. Como ela foi saindo, ela sentiu o impulso de ficar ali. E ela seguiu o impulso, porque ela estava feliz, ela estava com a neta, passeando. Ela comprou alguma coisa para comer, sentou-se ali, né, provavelmente numa mesa ali, e ficou ali comendo, né, talvez um pequeno lanche ali com a sua neta. De repente passaram 4 adolescentes, 4 garotas, viram a bebê calçando só um pé do sapatinho e falaram para ela que o outro pé do sapatinho estava no banheiro do shopping. Só que o banheiro era do outro lado do shopping, em outro andar, tipo assim, bem longe de onde ela estava. Detalhe, né, da história que eu achei mais interessante. Não foi no mesmo dia que as meninas encontraram, né? Foi 1 ou 2 dias depois, foi algo assim. E ela teve a inspiração de, vou passear novamente com a minha neta, vou calçar o sapatinho que sobrou no pé da neta, vou passear no mesmo shopping, vou parar aqui para comer. Não, acho que não vou, acho que vou. Vou ficar aqui mesmo, ficou. E ainda uma das meninas, quando viu que ela estava com a bebê, com sacola ali, né, fazendo um pequeno lanche, se prontificou de ir lá no banheiro buscar o sapatinho perdido e trouxe o sapatinho até ela. Essa história, para mim, ela é tão ilustrativa em todos os sentidos, de todas as formas, né? Porque quando os mestres, Abraham, né? Eu falo muito de Abraham, mas de todos os mestres, quando eles falam, né, que o universo entrega de bandeja, né? O universo entrega literalmente, né, nas nossas mãos, aquilo que a gente deseja, a gente não tem muita noção de como tudo isso acontece. Claro que tem vários componentes, né, ali, que a própria avó, eu não lembro o nome dela, se não me engano é Jane, acho que é Jane, não lembro bem o nome dela. A bebê chama Eva, não me lembro bem. Mas tem muitos componentes ali, né? Tipo, ela ficou provavelmente muito chateada, muito incomodada com essa história toda, mas depois ela soltou e ela foi seguindo estes impulsos. O Bashar, canalizado por Dario Ranca, ele usa muito, siga a sua paixão. E eu tive uma dificuldade durante um tempo, que eu acompanho muito o trabalho do Bashar há muitos anos, e sempre que eu ouvia ele falar isso, siga a sua paixão, para mim paixão era algo assim, paixão, né? Aquela coisa que me movimentava, né? Anos depois, né, ele foi, acho que todo mundo foi perguntando a mesma coisa para ele, foi, né, corrigindo um pouco a fala, não corrigindo, né, mas direcionando a fala, e aí ele fala, paixão é aquilo que você sente vontade de fazer, aquilo que, né, que dá aquele pequeno impulso, e ele fala, faça isso com as coisas do dia a dia, e foi o que essa vovó fez. Ela sentiu aquele impulso de passear com a sua neta, ela sentiu o impulso de calçar o pezinho, o pé do sapatinho e levar a bebê para passear com um pezinho só de sapato, né? Uma coisa até inusitada, que talvez a grande maioria de nós não faria, né? Tipo, vai calçar só um pé de sapato no bebê? Não, né? Vai sem sapato, vai colocar outro. Ela colocou. Então, são essas situações de impulso, essa situação que muitas vezes a gente não ouve, essas pequenas intuições que a gente não ouve, né, aquela sensação, né, que às vezes a gente não dá muita atenção para ela. E aí, eu coloquei o vídeo lá no canal, eu achei encantadora essa história quando eu vi esse trecho de um seminário, enfim. E, né, acabei comentando o vídeo, trouxe esse vídeo, essa historinha lá pro canal. E aí, na sexta-feira mesmo, ou no sábado, não me lembro, na sexta talvez,
Uma pessoa colocou uma pergunta lá no grupo lá do Telegram, que virou acabou virando aqui, né, o motivo dessa live, acabou virando aqui a live, a pergunta. Até eu tô com a pergunta aqui, eu vou ler para vocês entenderem por que eu quis trazer isso como uma live. A pessoa me perguntou o seguinte: tirar o foco de um sapato perdido e seguir o fluxo é fácil. Tipo assim, o que aconteceu com a vovó, né? Ah, tudo bem, é só um sapatinho perdido, mesmo que tenha custado caro, mesmo que minha filha vai ficar brava comigo. Ou minha nora, não sei, né? Pior ainda se for nora, né? Mas, né, tirar o foco de um sapato perdido e seguir o fluxo é fácil. Mas como tirar o foco quando sua vida pessoal, profissional e financeira estão ruins e você não tem válvula de escape? Como dizer que eu estou satisfeita por onde estou desse jeito? E a parte pior e mais desesperadora é que eu sei que para mudar uma realidade eu preciso melhorar a minha vibração. Então a pergunta que a pessoa colocou lá no grupo foi a seguinte: porra, Adri, mudar o foco quando é algo simplesinho, ai, quebrei uma caneca, ai, perdi um sapato, sei lá, né, algo assim, é fácil mudar, virar e seguir com o fluxo. Mas e quando a vida da gente tá toda bagunçada? E quando, né, a vida profissional, financeira, a saúde, relacionamentos, tá tudo muito bagunçado? Como a gente faz para fazer esse giro? Como é que a gente faz para, né, como ela colocou aqui, e não tem válvula de escape? Eu achei muito interessante usar esse termo, uma válvula de escape. Eu não tenho uma válvula de escape. Como que eu vou falar que eu estou satisfeita por onde estou? Eu gravei um áudio lá no grupão, quase um podcast, acho que eu me empolguei. O povo que acompanha o grupão lá já sabe, né, que eu uso esses áudios que eu falei que tem lá, muitos áudios. E eu acabei gravando o áudio, né, o áudio tá lá, quem tá lá no grupão, tá lá o áudio, né, pode ir lá ouvir, ou quem não tá, entra lá no grupão pra ouvir o áudio, que o áudio ficou muito bom, né. Mas eu meio que dei uma puxadinha de orelha, né, nesse áudio. Por quê? Como eu falei lá, não vou repetir as palavras que eu falei lá, porque eu nem me lembro exatamente palavra por palavra o que eu falei. Mas o que é que o fundamento desse áudio, inclusive o convite pra gente ter esse bate-papo aqui. Aliás, gente, é bate-papo, hein? Tem um monte de gente aí, por favor. Rosa, você tá ali, que linda. Conversem aqui comigo, tá? Quiserem perguntar, colocar alguma coisa a respeito disso, porque a ideia é a gente trocar ideia aqui. Isso, Carolzinha, terminando a live, vai lá ouvir. Você vai gostar da historinha, a historinha é muito boa. E o que vem depois também, ó, o vídeo ficou muito legal. Mas a ideia é, será que eu não tenho realmente nada que eu possa usar como um artifício, como algo que sustente a minha escolha de mudar a vibração? Será que eu realmente não tenho nada? Porque, como eu até coloquei lá no áudio, eu estive nesse lugar, meu discurso não é de validar sofrimento, vocês me conhecem, tem gente que me acompanha há muitos anos, né, a gente bateu muito papo, né, meu discurso não é de validar sofrimento, muito pelo contrário, eu valido o bem-estar, não o sofrimento, mas eu já estive nesse lugar, onde estava tudo muito atrapalhado. Eu olhava, parecia que não tinha luz no fim do túnel, porque para cada área da minha vida, cada setor da minha vida, cada área da minha vida que eu olhava, eu não via nada de bom ali. Mas, é como eu falei lá no sábado, acho que foi no sábado que eu gravei o áudio, a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem de falar assim, cara, deu pra mim, né? Se eu crio minha própria realidade, se eu sei que são os meus pensamentos sustentados, se eu sei que é por minha escolha, então eu tenho que colocar um ponto de virada ali. Eu costumo chamar, inclusive, de ponto de mutação, né? Usando até o título do livro do Capra, né? É o ponto de mutação. Quer dizer, eu preciso fazer uma escolha e que ela seja o mais definitiva possível. É uma escolha que eu refaço todos os dias. Porque não é porque teve um dia que eu assisti uma live inspiradora, que eu li um livro legal, ou que assisti um vídeo, né, que me inspirou uma mudança, uma escolha de, agora eu vou pensar diferente, agora eu vou fazer esse programa aqui, eu vou fazer essa prática, vou fazer declaração e afirmações, que aliás eu amo fazer declaração e afirmações, faço todo dia. Agora vai.
Beleza. Só que aí, daqui a pouco, virei a curva, eu tropecei aqui, dei uma trombada ali, chegou ainda, os ecos das vibrações que ainda chegam, né? Foi chegando. Então, a minha escolha, ela não é uma escolha que escolhi uma vez só e aí vou ficar eternamente naquela escolha. Eu preciso continuar escolhendo. Então, se eu quero ter uma vida mais agradável, eu nem tô falando de milhões na conta, ou relacionamentos esplendorosos, ou sei lá, profissões. Não é isso. Eu tô falando de vida no dia a dia. Vida aqui na mesma casa que a gente mora, não muda muita coisa, mas muda tudo, porque muda o nosso sentir. Muda isso, né? Do satisfeito por onde estou. O satisfeito por onde estou e ávido por mais, satisfeita por onde estou e ávida por mais, isso não são palavras minhas, são palavras dos Abraham, né? Eles que colocaram isso, e para mim fez toda a diferença quando eu ouvi isso pela primeira vez, porque eu posso estar satisfeita aonde eu estou, não que eu estou conformada com situações que eu acabei criando, atraindo, né, para minha realidade. Eu não tenho como ficar satisfeita quando eu olho o vaso quebrado, né, aquilo que, né, me machuca. Então, eu não tenho como ficar satisfeita quando eu olho para aquilo que me machuca. Mas eu posso ficar satisfeita quando eu desvio o meu olhar para outra coisa que está ali na minha frente. E todo mundo tem. Eu até dei uma lembradinha quando eu abri o grupo lá em 2020. Eu lembro que lá no começo eu falava muito, né, dessa coisa, procure algo para você apreciar, procure algo que você possa entrar em estado contemplativo, algo que faça você sentir uma emoção um pouco melhor. E eu lembro que eu falava e até repeti no áudio, nem que for para pegar uma canequinha de café logo cedo, aquele cafezinho, primeiro cafezinho da manhã, e apreciar a florzinha do azulejo da cozinha, né? E aí até ainda brinquei, né? Falei, cara, poxa, mas eu tô com tantos problemas, tô com tanta situação, e você quer que eu fique apreciando florzinha de azulejo? Uma vez uma pessoa falou isso pra mim, né? Você quer que eu fique apreciando? Eu falei, eu não quero nada. Quem tem que querer é você. Eu não quero nada, eu não quero que você aprecie a florzinha do azulejo da cozinha. Mas eu tô dizendo pra você que você pode, se você quiser, escolher ter um pensamento melhor e se sentir melhor, a não ser que você não queira, porque às vezes a gente está tão acostumado no lugar vitimizado que a gente se coloca, que é difícil sair daí, né? Às vezes eu estou tão acostumada com o meu discurso de reclamação, que para mim não parece um discurso de reclamação. Gente, eu já ouvi, posso dizer que uma centena de vezes? Já ouvi, porque eu trabalho com pessoas, todo dia eu atendo pessoas, é uma delícia, amo a minha profissão. Ai, Adri, olha, eu não tô julgando. Ai, Adri, olha, eu não tô reclamando, tá? Eu não tô reclamando, mas... Não, você não tá julgando? Você não tá reclamando? Não, eu não tô reclamando, eu só tô constatando. Tá, e essa constatação é o quê? Ao invés de você estar constatando, constatar é você olhar de novo para aquilo que te incomoda, para aquilo que te irrita, para aquele aspecto, daquele comportamento, daquela pessoa que tira você do eixo, para a situação, sei lá, financeira, profissional que não tá legal, para o seu corpo, que você briga com o corpo o tempo inteiro, porque ele nunca tá do jeito que você gostaria que o pobrezinho estivesse, né? Então, assim, não é reclamação, não é falar novamente sobre aquilo, não é clamar de novo, reclamar, né? Clamar de novo, chamar de novo aquele assunto, continuar dando atenção para aquilo. Então, se não é reclamar, é o quê? Você está falando pela primeira vez esse assunto ou você está falando pela enésima vez? Já perdeu a conta de quantas vezes falou. Então, se você está tocando de novo no mesmo assunto, você está reclamando. Você está reclamando, está reclamando, está clamando de novo. Então, se você vai lá e olha para o seu relacionamento e fala, você está reclamando, está novamente pensando a mesma coisa sobre aquela pessoa, sobre os comportamentos daquela pessoa, sobre o que ele faz, deixa de fazer, o que ela faz, deixa de fazer. Se você olha para o seu trabalho, né, e fala, de novo, sente aquela insatisfação pelo trabalho que você está executando, por exemplo, não é uma reclamação. Não, eu não estou falando mal de ninguém, não estou reclamando. Sim, você está reclamar, é clamar de novo, é sustentar o mesmo pensamento.
Então, sustentar o mesmo padrão vibracional é reclamar. Vocês acham que reclamar é só falar? Tipo, ai, papapá, não aguento mais, tá todo saco cheio aqui. Não, reclamar é sustentar a mesma vibração, o mesmo padrão de vibração. E aí, como essa pessoa colocou aqui, né? E o que é pior, né? Que a parte pior é que para mudar a minha realidade, preciso melhorar a minha vibração. Agora, como é que eu vou melhorar a vibração olhando da mesma forma para as coisas? Se eu não gosto do trabalho que eu faço, se eu tô lá naquele trabalho, eu não gosto do trabalho, eu não gosto das pessoas, ou né, acho que ganho pouco, enfim. Se eu continuar mantendo o mesmo pensamento sobre aquele assunto, eu tô reclamando, tô mantendo o mesmo pensamento. E eu não vou melhorar a minha vibração. Para melhorar a vibração, eu tenho que ter um pensamento apreciativo, um pensamento de elogioso, algo assim. Por isso que eu gosto muito de falar de apreciação, contemplação. Você está apreciando alguma coisa, você sobe a vibração. Tanto que eu já falei algumas vezes e vale a pena repetir 1000 vezes. A apreciação, apreciar alguma coisa, não importa o lugar que você está na escala emocional. O último degrauzinho ali da escala emocional é a depressão. Não estou nem falando de estado depressivo, estou falando da depressão mesmo. Mesmo uma pessoa que está em depressão, por exemplo, se ela vê o sorriso de uma criança, se ela tem um animalzinho de estimação, que normalmente né, a gente tem um amor incondicional pelos nossos bichinhos, né? Muito gostosinho. Então, mesmo que a pessoa esteja em depressão, eu já estive em depressão e eu conheço bem o cheirinho desse lugar. Então, se você vê ali, né, principalmente se você tiver um filho, alguém, um neto, neta, que você olha para aquela criança sorrindo naquela ingenuidade da criança, ou, como eu falei, um animalzinho de estimação, ou algo que você aprecia, mesmo estando em depressão, você sobe na escala emocional. A apreciação, ela tira você de qualquer lugar da escala emocional. Eu já estive em lugares bem baixos na escala emocional e apreciar um cappuccino, um café, ou algo da natureza, ou, né, como eu falei, né, muitas vezes o sorriso do meu filho me tirou de grandes buracos, me puxava, né, levava lá pra cima. Depois eu caía de novo, porque eu não me sustentava lá em cima, eu não me mantinha naquele lugar. Mas a apreciação, apreciar alguma coisa, você sobe na escala emocional, você dá um salto quântico, literalmente. A questão é, eu me sustento lá depois? Normalmente não, porque a gente não tem base ali, que eu estou em outro padrão mental. Eu caio de novo. Mas a apreciação me leva para cima. Então, se eu sei disso, qualquer coisa tá valendo. E eu preciso ter coragem para pensar um novo pensamento. Eu preciso ter coragem para falar, bom, eu não vou olhar para essa situação agora, eu não vou ficar pensando aqui nessa questão tão preocupante, tão, né, aqui desesperadora. Eu vou fechar os meus olhos um pouquinho, eu vou respirar fundo 3 vezes, eu vou virar outra face, né? Vou virar outra face e vou procurar algo que acalme o meu emocional, que acalme o meu coração, né? Que acalme o meu emocional. Então eu vou aliviar um pouco. Tanto que é muito comum, né? A gente tem as frases populares, os ditos populares, conta até 10, vai fazer uma caminhada, nada como uma boa noite de sono, distrai um pouquinho, sai um pouquinho, vai espairecer um pouquinho, vai tomar um café para espairecer, vai tomar um copinho de água com açúcar. Tudo isso, às vezes as pessoas falam pra gente sem saber que elas estão, já porque nós somos, né, a sabedoria tá aí, né, a gente não tem que aprender nada, toda a sabedoria já está conosco, só que a gente acessa muitas vezes e não percebe que acessa. Então esses pequenos conselhos tão bobinhos, né, que a vovó vem lá, toma aqui um chazinho de erva doce para acalmar um pouquinho, né, um chazinho de erva cidreira para acalmar um pouquinho. O que é isso? Você sai dali, toma aquele chazinho que a avó fez, que a tia fez, né, aquele chazinho de erva cidreira quentinho, só que você tomar aquele chá, dá aquele pequeno alívio. O que é isso? Mudou o pensamento. Naquele momento você teve uma pequena mudança de pensamento. Às vezes, né, mentalmente grato ali para aquela pessoa que serviu aquele chazinho, ou que você saiu um pouquinho do assunto, ou porque desviou um pouquinho do assunto. Percebam, cada vez que vocês
desviam o pensamento para qualquer coisa, pode estar na situação mais triste, chata, depressiva, né, que vocês podem estar. Percebe que uma pequena mudança de pensamento acessou alguma coisa diferente, a emoção muda na mesma hora. Só que muitas vezes, como a gente não sabe disso, a gente volta para o lugar onde a gente estava. Então, até o que eu falei lá no áudio, lá no grupo do Telegram. Cara, a gente precisa realmente ter coragem, né, de falar, de pôr um ponto final na nossa não vontade de mudar de pensamento e sustentar um novo pensamento pelo tempo que for necessário. Até porque o velho, entre aspas, né, o pensamento atual, o padrão, não é um pensamento, é um padrão, mistura, né, uma mistureba assim, de pensamentos. Ele está ativo, ele está vibrando, ele está reclamando, ele está sendo mantido, então é uma reclamação. Se eu sustento crenças de que minha vida tá toda errada, nada dá certo pra mim, né? Tem muita gente que está nesse lugar, né? Fica sustentando esse pensamento. Minha vida tá toda errada, nada dá certo pra mim. A pessoa tem essa crença, já virou uma crença. O que é essa crença? Esse pensamento, ele tá ativo. Sabe o que esse pensamento tá fazendo dentro do seu campo mental? Reclamando. Você pensa que, né? De novo, vou repetir, reclamar é só você falar alguma coisa pra alguém, ficar enchendo o ouvido de alguém, ou do seu terapeuta, da sua terapeuta. Não, o pensamento sustentado está reclamando. Reclamando o quê? A mesma realidade, a mesma manifestação. Então, se você acha que nada dá certo pra mim, minha vida tá toda errada, essa é uma crença que mesmo que você não faça nenhum esforço, ela está se mantendo em reclamação e vai continuar perpetuamente, porque ela é autossustentada, né? Vai continuar perpetuamente. Nada vai chegar que tire você desse lugar. É você que tem que sair desse lugar por vontade própria. Então, enquanto a gente não usar a nossa vontade, nossa força de vontade, a nossa vontade, a nossa escolha, eu escolho sair daqui, eu escolho pensar diferente, eu escolho pensar diferente. Isso pode virar um mantra, porque pra mim era um mantra, inclusive, né? Eu escolho pensar diferente, não sei nem o que eu posso pensar a respeito dessa situação, mas eu escolho pensar diferente. Foi quando eu comecei a criar essas frases, né, eu chamo isso de pequenas âncoras, né? Eu nem sei o que eu posso pensar aqui, mas eu escolho pensar diferente. Eu escolho ir para outro lugar aqui. Eu escolho mudar meu pensamento. Pronto, eu já mudei. Só de falar isso, só de pensar isso, muitas vezes, eu já saí, eu já quebrei aquele padrão. Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer, né, a precisância da coisa, é quebrar os padrões, quebrar esses ciclos repetitivos. A gente está tão identificado com os nossos ciclos mentais que a gente não percebe que a gente vive dentro deles, que nem falar pro peixinho, não reconhece que vive dentro do aquário. A gente reconhece que vive dentro de um mar de oxigênio? Não, né? A gente só vai perceber quando não tem, né, ar para respirar. Aí a gente percebe que a gente vive num mar de oxigênio. Senão a gente não percebe. Com o nosso campo de crenças e pensamentos é a mesma coisa. A gente não percebe porque nós estamos identificados com aquele padrão de pensamentos. Então, eu preciso escolher algo novo e sustentar o algo novo. E quando, né, eu não consigo encontrar algo novo a respeito do assunto que eu estou ali pensando, né, do assunto, qual é o assunto aqui? Tá difícil a situação, não consigo pensar nada de bom aqui. Então, não precisa pensar nada de bom nesse momento. Aliás, é até recomendável, né? Que você nem tente, né, encontrar um pensamento ali a respeito daquele assunto que tá tão difícil para você. Mas vai procurar em outro lugar. Procura olhar, procura abrir um pouco mais o seu olhar, expandir um pouco mais o olhar. Porque há uma tendência muito grande quando a gente tem algo que a gente chama de problema, uma questão que a gente transforma, um contraste, né? Uma questão que a gente transforma em problema e aquilo vira a causa da nossa atenção primária, aquilo toma conta da nossa vida, parece que você leva aquele assunto para todos os lugares onde você vai, qualquer momento aquele assunto está na tua cabeça de novo, você está ali trabalhando, aquilo, vem à tona, você está almoçando, vem à tona, você está dirigindo, vem à tona, você está vendo alguma, vem à tona, toda hora o pensamento vem à tona. Então é preciso
literalmente, é preciso pegar de volta o seu poder criativo, porque, tipo assim, entregou de bandeja, deixou que o automático dominasse, né? Então, o automático dominou. Eu preciso pegar de volta meu poder criativo. Eu preciso direcionar meu pensamento para onde eu quero que ele vá. E aí é que entra esses artifícios, essas coisas que a gente pode, assim, apreciar a florzinha do azulejo da cozinha, se for o caso, né? A estampa da toalha de mesa, né? A cerejinha, que bonitinha essa cerejinha aqui, né? Ou seja, a gente precisa tirar o foco, né? Literalmente tirar o foco. Não é falta de responsabilidade, não é deixar de pagar as contas, não é fingir que não tem que ir lá fazer os exames, ou que não tem que ir lá fazer o tratamento, ou que, né, que o relacionamento, não quero, não tô nem aí. Não é isso. Não é abandonar, não é virar as costas, muito pelo contrário. É literalmente, por intenção mesmo, melhorar o seu emocional, mesmo que você use muletas, artifícios, né? Qualquer coisa tá valendo para você mudar um pouco, sustentar um pouco o seu emocional, melhorar um pouco o seu padrão emocional, porque acontece uma coisa muito interessante também. Se eu tô mergulhada lá embaixo, se eu tô lá na escala emocional, eu tô lá embaixo, no desespero, né? Aquilo contrai, aquilo fecha, né? Aquilo vai afunilando, como eu falei, parece que eu não vejo mais nada na minha frente, não vejo mesmo, né? Só vejo aquele assunto. Quando eu subo um pouco na escala emocional, mesmo que seja com o meu gato, com o pôr do sol, sei lá, né, apreciando uma flor no jardim, qualquer coisa, tá valendo a florzinha do azulejo da cozinha, tá valendo. O que acontece? Eu mudo de lugar, eu subo um pouco, e conforme eu vou subindo na escala emocional, eu tenho uma visão mais ampliada. Eu vou, inclusive sobre aquele assunto desesperador, eu vou ter uma visão mais ampliada até sobre aquele assunto. Então, ou eu estou lá com a vibração toda voltada para o problema, ou eu saio dali, elevo a minha vibração admirando a florzinha do azulejo da cozinha. Só que quando eu elevo a minha vibração, não importa por qual motivo, eu estou no modo receptivo. Ai, cara, modo receptivo do quê? Da solução, caralho. Da solução, das coisas que podem vir para, inclusive, mudar aquela realidade. Se eu fico ali, naquele foco, né, direcionado, fino, só em cima daquilo que eu considero desesperador, problemático, né, que tá, né, eu não estou no modo receptivo. Eu não vou receber nenhuma inspiração, nenhuma intuição para agir, para, né, não agir, para ir, para não ir, para fazer, para não fazer. Como foi a história da vovó, né, da manifestação. Claro que guardadas as devidas proporções, porque a pergunta foi essa mesmo, quando é um sapato perdido é fácil mudar o foco. Só que não, né? Só que não. Não tem diferença, não tem diferença. A gente é que coloca um peso muito grande nas coisas, né? A diferença é a gente que faz. Então, se a gente não assumir o controle, a gente vai continuar mantendo o velho padrão de reclamação, mesmo que eu não abra a boca para falar nada para ninguém, porque tem muita gente nesse lugar, não abre a boca para falar nada para ninguém, depois inclusive fala para mim, eu não reclamo de nada para ninguém, nunca falo nada para ninguém. Não precisa falar nada para ninguém. O teu campo mental está falando por conta própria. Teu campo mental está ativo com pensamentos. Internamente você se sustenta neste lugar. Não precisa você falar. A vibração fala por si. Você não cria a sua realidade por aquilo que você fala. Você cria a realidade a partir daquilo que você sustenta vibracionalmente. E só você sabe o que você sustenta vibracionalmente, né? Mas ninguém, né? A não ser aquele povo que lê pensamento, sabe? A gente não lê pensamento, a gente lê vibração, tá? Deixa eu voltar aqui, porque quando eu amo uma pergunta, eu vi que subiu um monte de texto aqui, eu vou voltar até lá no começo. Vamos ver, tem pergunta, gente? Aqui a Ju tinha colocado há muito tempo atrás, porque eu subi um monte aqui. A Juliana colocou, o impulso sempre chega, mas o padrão automático da incredulidade é tão rápido quanto. Sim, o padrão automático, ele tá lá. Na verdade, ele não é tão rápido quanto. O padrão automático está lá. Sou eu que tenho que reconhecer que tem um automático, e aí eu falo,
pera, eu quero pensar diferente. O que eu posso pensar diferente? Se eu tô com o meu relacionamento complicado, sei lá, vou pegar relacionamento aqui, eu sempre pego dinheiro, mas eu vou pegar relacionamento. Meu relacionamento tá aquela questão chata. Eu falo, puxa vida, eu posso continuar pensando isso, que ele aquilo, que ele não fez, que ele fez, que ele foi, que ele não foi, que ele falou, que ele não falou, tá bom. Se eu continuar com o foco deste jeito, vai mudar alguma coisa? Não. Eu posso morrer de falar para a criatura mudar o comportamento, não faça mais isso, eu não quero que você faça isso, você não tem o direito de me tratar assim. Posso falar tudo isso? Posso. Vai mudar alguma coisa? Provavelmente não. Mesmo que a outra pessoa perceba, tal, alguma coisa, né? Eu falo que é o Big Brother, dura, né, um dia ou dois, né? Depois esquece que tem câmera filmando e já começa, né? Liberou geral. Esqueceu que tem câmeras filmando, né? Porque entra de novo no modo padrão, né? Que não consegue perceber com o que está identificado. Começa tudo de novo. O padrão permanece. Então, as mudanças por ação direta normalmente não tem muito resultado. Agora, quando eu mudo o padrão mental, quando eu mudo os pensamentos, o comportamento que vai ser induzido por esse novo pensamento tem que mudar, né? Porque todo comportamento é induzido por pensamento. Agora, uma coisa que eu tinha muita dúvida uma vez eu cheguei até quase que meio perguntar pro meu ser interior, tá, mas se eu pegar um pensamento, tipo, vamos supor que eu tô aqui, né, meu corpo não tá com um diagnóstico aqui, recebi um diagnóstico, eu tô com esse problema, até essa doença crônica. Se eu começar a afirmar, eu sou saudável, isso vai mudar alguma coisa? Quer dizer, eu tenho que me convencer disso, né? Aí eu meio que fui recebendo respostas de formas indiretas, inclusive Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, me tirou muitas dúvidas a esse respeito. Eu tive que sustentar o pensamento de não saúde por um determinado tempo, até que aquele pensamento de não saúde, de decrepitude, de perigo, de que doenças acontecem, que coisas podiam acontecer, que tais e tais comportamentos provocam tais e tais coisas. Ou seja, eu tive que sustentar um monte de coisa durante um certo tempo para que aquilo depois se condensasse e se manifestasse no meu corpo. Então, se eu quero que algo diferente manifeste no meu corpo, eu tenho que fazer o quê mesmo? Engenharia reversa, né, gente? Puxa vida, então eu tenho que começar a pensar, sustentar um pensamento diferente. Claro que nos primeiros 21 dias ele vai soar como mentira. É óbvio que nos primeiros 21 dias, 60 dias, 30 dias, ele vai soar como mentira. Por quê? Porque eu tenho o oposto assumido, sustentado, identificado, trabalhado, mantido, vibrado, acreditado e manifestado. O oposto foi tão trabalhado, tão sustentado, que chegou a manifestar em realidade. O foco foi tão intenso que condensou em realidade, em matéria. Ou seja, o corpo manifestou, o corpo trouxe, somatizou o pensamento, né? Então eu preciso sustentar. Talvez, vou levar 20 anos pensando? Não, né? Claro que não, porque foi fazendo de forma quase que inconsciente. Agora, quando eu faço de forma intencional, deliberada, direcionada, pouquíssimo tempo. Inclusive na neurociência, né, já tá até muitos estudos confirmando aí quanto tempo, na epigenética, um desses estudos, quanto tempo, inclusive, a gente demoraria para mudar um padrão, né? Até tem estudos que chegam a 63 dias, tá, você sustentando um novo pensamento, não só 21, tem uns picos aí de mudança. Mas, gente, são 21 dias, são 63 dias, são 90 dias, não importa, 60, não importa. Mas vai mudar, mas eu tenho que sustentar, eu tenho que manter. Então, frequência, intenção, constância, todo dia, porque foi assim que o padrão atual, que cria a realidade desconfortável, foi criado. Foi assim que o padrão foi criado, por consistência, porque eu pensei muito, eu vi muito, eu observei muito, eu fui tirando conclusões. Só que eu fui fazendo no dia a dia e eu não percebi, não me dei conta que eu estava fazendo isso. Agora eu estou fazendo de forma intencional. Agora é muito mais fácil, porque eu faço de forma
Tô percebendo, a emoção me mostra quando eu tô fora. Pô, pera, tô fora aqui. Deixa eu procurar algo para elevar a minha vibração. Deixa eu procurar algo aqui para elevar a minha vibração. Tô fazendo de forma intencional. É muito mais rápido, muito mais potente. Como dizem os hebreus, o momentum acontece de forma muito mais rápida. Porque você tá literalmente criando na intenção de ter aquilo, de sustentar aquele novo padrão. Então você está fazendo de forma inteligente, inteligência emocional, né, gurias, quem tá aí, meninos e meninas que estão aí. Deixa eu continuar vendo aqui, deixa eu ver. Ai, um monte de gente aí. Catarina, hoje venho usando a técnica de que o outro está fazendo... Hoje venho usando a técnica de o que o outro está fazendo sou eu. Aí a resistência aparece, mas depois o alívio chega. Aprendi assistindo meus vídeos. Ai, que legal, Catarina, muito bom. Gente, ó, só essa frase aqui, ó, depois o alívio chega, eu já ganhei, né, na loteria aqui. Porque a ideia é essa, né? Tanto que eu tô chamando meu trabalho a filosofia do bem-estar, né? Porque é pra gente literalmente, né, pensar nisso, pensar, gente, vocês têm o poder de pensar, pensem muito, vocês têm o poder de pensar, então eu penso, eu analiso, né, eu analisei aquilo, puxa, tô pensando numa coisa tão pesada aqui, tá me deixando tão contraída emocionalmente, como eu posso pensar algo diferente? Ah, sobre essa pessoa agora não acho nada de bom, então vai pensar em outra coisa, esquece aquela pessoa, não consigo, consegue sim, porque eu sempre brinco, né? Pensa uma melancia agora, tá pensando? Melancia bonita, vermelhinha, assim, suculenta. Tá frio aqui, mas imagina se fosse um dia de verão, aquela melancia, eu senti até o gosto da melancia na boca. Né? Pensou? Agora pensa no abacaxi. Abacaxi espinhudinho, aquela coroa verdinha assim, mas também abacaxi bem madurinho, bem gostoso. Ó, você parou de pensar na melancia pra pensar no abacaxi. Tá? É escolha mesmo, mas eu preciso continuar pensando, vou fazer suco de abacaxi. Alguém assistiu aquele filme? Esqueci o nome agora daquele filme do Tom Hanks, que ele ficava falando do camarão. Ah, vocês lembram daquele filme, né? Esqueci o nome dele. Forrest Gump. Aquela cena que o Bubba ficava falando lá 50 mil maneiras diferentes de fazer camarão enquanto ele lavava o convés lá com escova de dente, né? Então assim, camarão assim, camarão, sei lá, camarão, sei lá, e ficou lá, divagou horas lá em todas as receitas do camarão. Vocês sabem, quem assistiu o filme vai lembrar dessa cena. Pra mim essa cena marcou muito, porque ele ficava ali, ó, literalmente criando mil e uma, pensando mil e uma receitas de camarão. Quem assistiu o filme sabe o que acontece depois, né? Não vou dar spoiler do que acontece depois. Com a Bubba Gump, Camarão, a empresa de camarão. Aquele filme é maravilhoso, né, gente? Forrest Gump é um dos filmes mais lindos. Aí, Catarina... bom, né? Catarina seguiu aqui mais um pouquinho. É difícil admitir que a criação ruim também somos nós. Então, verdade que existe criação ruim? Ai, gente, ponto de vista interessante, né? Não existe criação ruim, só existe criação. Sou eu que vou falar que aquilo é ruim ou que aquilo é bom. Existe criação que pode não me agradar. Eu preferia outra coisa, mas ela não é ruim. Ela não é ruim. Muito pelo contrário, ela é tão boa que ela me mostra o que eu quero. Porque senão, se eu não tivesse, né, criado aquela situação, eu não ia estar, né, desejando o novo, indo buscar o novo e me expandindo. Então, eu tirei um pouquinho o ruim do meu vocabulário, né? Não é uma criação ruim, é só algo que me aconteceu e eu posso escolher diferente. Se eu proporcionei esse tipo de atração para minha vida, eu proporcionei, ok. Então tá, como é que eu posso então proporcionar algo diferente? Eu adoro ir para uma pergunta para me tirar daquilo. Como eu posso criar diferente aqui? O que eu teria que sustentar em termos de pensamento para ter uma realidade diferente dessa que eu acabei de manifestar? O que eu posso pensar diferente? Sabe o que eu estou fazendo quando eu faço isso, ou vocês fazem, né? Vão fazer quando fizerem isso? Estão levando o pensamento de vocês para onde nunca esteve antes. A gente fica sempre no mesmo, mais do mesmo, reclamando, mantendo o mesmo padrão. Quando eu falo, cara, pera, o que eu teria que pensar para ter uma realidade diferente? Levei o meu pensamento para onde ele nunca esteve antes. Ou seja, expandi. Bilhões aí. Expansão de bilhões, né? Porque eu saí da mesmice vibracional. Carolzinha, tem uma história linda para contar.
Tenho aprendido na pele que cabe a mim trocar a constância em olhar para o contraste, sim buscar manter o olhar do lado do bem-estar. Seja nas pequenas coisas que posso encontrar todos os dias, né, Carol? Muitas mudanças aí, né? Muito legal. Juliana, ninguém cria algo ruim conscientemente, é um padrão herdado, cabe a nós romper e sustentar. Então, de novo, não é ruim, né? Eu tô pegando no ruim aqui, tô pegando no pé de vocês. Nenhuma criação é ruim. Não existe criação ruim. Não existe nada errado no universo. Errado, falando em termos vibracionais. Não existe vibração errada. Existe vibração errada? Não existe vibração errada. Existe vibração sustentada e realidade manifestada. Se eu não gostei da realidade, ela não é ruim, né? Ela só foi uma escolha que eu fiz. E aqui, como a Ju colocou, normalmente eu criei sem estar consciente. E agora que eu começo a acordar para a minha consciência? E agora que eu começo a acordar para esse conhecimento, essa sabedoria que eu posso escolher? Gente, eu tenho o poder de pensar. Quando caiu a ficha para mim que eu tinha o poder de pensar, no começo me dava até dor de cabeça, porque eu começava a fazer afirmações, né? Eu queria pensar. Dava até dor de cabeça. Porque eu descobri que eu podia pensar. Vocês já pararam para pensar? Que vocês podem pensar? Vocês podem pensar o que vocês quiserem. Posso pensar o que eu quiser sobre qualquer pessoa. Olha, a minha linda, querida Dona Kessia entrou aí. Eu posso pensar o que eu quiser sobre ela. Só tenho bons pensamentos sobre ela. Não sei se você tá aí ainda, Kessia. Beijo pra você, minha linda. Saudade, hein? Amanhã quero te ver no Clube da Leitura. Faz tempo que você não aparece. Carolzinha, Adri, li em algum lugar nesses dias que o nosso cérebro busca nos mostrar coisas que sempre confirmaram as nossas crenças para economizar energia. Exatamente. Por isso, pensar, olhar diferente é mais trabalhoso. Exatamente, Carol. Nosso cérebro, agora, a gente falando de arrumar os cabelos aqui, falando de corpo físico, né? O cérebro mesmo, aqui, né? O nosso cérebro trabalha sim com economia de energia, né? Porque todo o trabalho neurológico, todo o trabalho dos neurônios é pura ligação elétrica, né? Nós somos pilhas. De novo, Matrix, gente, pra quem assistiu Matrix, né? Nós somos verdadeiras pilhas, né? A gente tem muita eletricidade correndo aqui dentro. Então, é sim um sistema do corpo, né? De economizar energia, literal. Por isso que a gente tem os padrões. Ligou, né? O Joe Dispenza tem uma fala muito legal, que ele diz assim: células que disparam juntas permanecem juntas, né? Então, os neurônios que colou ali, criou disparam juntas, que elas estão coladas, né, energeticamente ali, né, os neurônios permanecem. Células que disparam juntas permanecem juntas, até que eu quebre aquele padrão. Na verdade, eu não quebro aquele padrão, eu crio um padrão novo, crio. O Joe Dispenza, inclusive, ensina isso no seminário dele, nos livros também, né, mas o seminário dele, ele explica, bem explicadinho ali. Conforme a gente vai criando o novo padrão, é como se as células, né, dos neurônios fossem criando ligando, né, essas novas células, e a energia que é usada para essas novas ligações, inclusive, os padrões que vão se desfazendo, a energia é direcionada para ligar os novos padrões. Eu fiquei encantada com isso quando eu participei, né, do seminário dele, do seminário básico dele, né? E ele explica isso no seminário, né? As células que não disparam mais juntas, ou seja, quando você deixa aquela crença, mas tem todo o trabalho ali, né? Ele ensina com as meditações, tem afirmações dentro das meditações, né? Esse processo de afirmação está sempre envolvido, né? Porque a gente tem que afirmar o novo pensamento para que ele substitua o velho. Então, conforme vai sendo substituído, a própria energia que colava os antigos se dissipa, aquela energia não se perde, ela é direcionada para os novos padrões. Gente, é um estudo de neurociência fantástico. Então, Carol, sim, inclusive está embasado na neurociência, que é muito legal. Rose, linda, são pequenas atitudes que vai me levar a tirar o foco de onde está me incomodando. Exatamente, Rô, exatamente. São pequenos olhares para outras coisas, mesmo que a gente chame de pequenas,
né? Mas são coisas que você vai apreciando, que você vai aqui, puxa, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, ah, esse negócio aqui é bacana, isso aqui é legal. Ou seja, por intenção deliberada, eu vou realmente procurando coisas para deixar a minha vibração um pouco melhor. Mesmo que a gente possa falar, cara, ainda brincava, né? A florzinha do azulejo da cozinha. Né? O pau queimando lá e eu apreciando a florzinha do azulejo da cozinha, né? Tipo assim. Aí sim, aí a coisa muda, mas muda por intenção. Catarina, o contraste é proporcional aos benefícios do universo? Sim, Catarina, exclusive, vou até falar. Eu falei do vídeo, né, aqui, que eu mandei pro canal sexta-feira passada. O vídeo chama Magia da Manifestação, o vídeo foi sexta-feira. Mas na quinta de manhã, num dia antes, né, lá no canal vizinho, nosso irmão mais velho, lá na rede vizinha, no YouTube, eu fiz uma live. A live era para falar de autoestima e tal, autoimagem, autoestima, mas eu dei uma desviada no assunto e a live também ficou legal e eu falei um pouquinho sobre isso, de como, não vai dar para eu falar tudo aqui agora, então fica também uma sugestão para vocês assistirem a live. Eu posso até colocar depois aqui nos comentários aqui, aqui dessa live o nome dela, porque agora eu não lembro de cabeça. Mas foi eu tava em meditação na quinta de manhã e tive uns pensamentos novos, interessantes, tanto que, gente, cheguei na live com aquilo fresquinho. Então, eu me lembro que eu tive vários insights ali enquanto eu tava fazendo a live. Nosso ser interior, assim como a gente atrai circunstâncias, né, para criar nossa realidade aqui no micro, nosso ser interior atrai vidas, né? Então eu sou uma atração do meu próprio ser interior pelas escolhas, né, de evolução e expansão sempre constante, e para que a gente possa experimentar a presença de algo, eu tenho que ter a percepção da ausência. Então sim, né? Sem contraste não há crescimento, sem contraste não há expansão, sem contraste o processo criativo não funciona, não existe processo criativo sem o contraste. Só que muitas pessoas confundem contraste com problema, com sofrimento, e não é. Contraste não é problema e nem sofrimento. Contraste é apenas que eu estou olhando para um dos lados da polaridade. Né? Inclusive, se eu olho para alguma coisa e falo, nossa, isso é muito bom, isso é muito legal, isso é muito bacana, isto é um contraste em relação à ausência daquilo que eu acho legal, ou em relação a achar aquilo péssimo, horrível e, né, não divertido. O contraste apenas é a percepção de uma das polaridades. Muda tudo, né? Pensando dessa forma. Contraste não é problema. Contraste é apenas a percepção de uma das polaridades. Polaridade positiva, polaridade negativa. Não tô falando de qualidade, tô falando de polaridade. Negativo é ruim, positivo é bom? Não, não é, tá? Não tem nada a ver. Tô falando de polaridade. O contraste é apenas isso, né? Ó, vou usar as luzinhas aqui do meu negocinho, que estão apagadinhas, né? Eu tenho a polaridade positiva, polaridade negativa. Se eu estou olhando para a polaridade positiva, ela é um contraste em relação a essa aqui. Se eu estou olhando para essa aqui, ela é um contraste em relação a essa aqui, tá bom? Esse é um bom conceito de contraste, tá? Contraste não é problema, contraste é oportunidade criativa. Porque eu olho para a ausência de algo e eu escolho, né? Escolho criar a presença. Eu não teria como escolher, não teria como desejar se eu não tivesse a percepção da ausência. Vira um problemão quando eu transformo o contraste em sofrimento, né? Aí vira um problemão. Dos grandes. Tem tempo ainda? Tem um pouquinho de tempo ainda. Que mais, gente? Aqui, Catarina colocou: um dia de cada vez, viver o presente só por hoje. Eu escolho pensar melhor. Por amor a mim, eu escolho diferente. É isso aí. Não é nem um dia de cada vez, né? Que às vezes dá aquelas, um dia de cada vez, então parece que tem, né, um caminho longo pela frente. Não, é um dia de cada vez mesmo, porque a gente só tem um momento presente, né? A gente só vive no presente. Então é bacana que você colocou, Catarina, porque tem muito isso do mindfulness, nisso, inclusive, a minha mente está aonde, né? Ela está replicando o passado, que é um conceito muito legal do Joe Dispenza, estou falando bastante dele hoje.
A minha mente está no passado, replicando o passado, revivendo e sustentando o passado, ou a minha mente está no futuro, e que futuro é esse, né? Quer dizer, qual a qualidade do meu pensamento em relação ao futuro? Se ele é um pensamento de bom, bacana, de gratidão por coisas boas que vão chegar, beleza. Mas normalmente as pessoas projetam, né, aquela ansiedade, aquela preocupação em relação ao futuro, ou mágoa, né, em relação ao passado. Então, onde está a minha mente? Então, quando eu trago a minha mente para o presente, faço escolhas conscientes no presente, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Que mais? Ju, às vezes só de relaxar genuinamente a manifestação atualiza. Gente, eu pego umas músicas no YouTube, pego umas músicas lá no coisa de música lá, põe umas musiquinhas gostosas, adoro umas músicas instrumentais, ixi, é muito gostoso. Oh, dona Ivani tá aí, que saudade de você, menina, quanto tempo. Ó, o pessoal chegando aí também. Muito bom, entendeu, Catarina? Carolzinha. Todo mundo deve assistir a live. Ah, isso, obrigada, Carol. Nome da live, né? A live de quinta-feira lá no YouTube, gente. Autoabandono, o preço de querer agradar todo mundo. Eu até falei pro Rodrigo que eu precisava mudar o nome da live, porque na verdade eu acabei mudando um pouco. Eu vinha eu tinha colocado essa live que eu queria falar um pouquinho disso, né? De autoestima, autoabandono, tal, essa coisa de querer agradar todo mundo. Falei muito pouquinho, porque vou trazer agora, queria até contar, né, na quinta-feira, já queria dar o spoiler, né, as novidades, trazer as novidades, que eu vou trazer o curso de autoestima em formato de vídeo, tal, lá pro canal. Então, eu tinha feito a live para isso, e no final acabei tendo a inspiração de falar um monte de coisa. Então, o nome da live lá é Autoabandono, o preço de querer agradar todo mundo. Foi muito legal, né, Carol? Aquele fluxo lá na hora, muito legal. Reprogramar um dia por vez, não ficar pensando nos dias. Oh, muito bom, Catarina, viver. E sim, gente, parece uma coisa meio... eu sei que tem gente que tem até preconceito, né, com relação a isso. Eu gosto muito das afirmações, declarações, afirmações, porque nós criamos a nossa realidade a partir de afirmações. É que a gente não percebe que a gente faz afirmações. Mas a gente faz o tempo todo e a gente faz já depois no modo automático, né? Então, tudo que eu penso e tudo que eu tenho em pensamento já sustentado, que é aquilo que eu falei agora há pouco, o pensamento continua ali, o padrão continua ali. E se eu fizer uma investigação, eu vou descobrir. Se eu começar a responder um monte de perguntas, eu vou descobrir o que eu penso sobre as coisas. Ou eu posso olhar para a minha realidade, descobrir o que eu penso sobre tudo, né? São afirmações, né? Todo pensamento sustentado, ele é uma afirmação. Então, como eu usei lá atrás o exemplo, é muito difícil ganhar dinheiro, por exemplo. Na minha vida tudo dá errado, nada dá certo pra mim. Isso é uma afirmação, né? Então, se eu tenho esse pensamento recorrente e já tá lá instaladinho lá, ou seja, já tem os neurônios lá ligadinhos, os milhões de neurônios ligadinhos, formou aquela linha de pensamento, e aquilo fica, e eu sustento aquilo, nada dá certo pra mim, minha vida é toda errada, nada dá certo pra mim, minha vida é toda errada, nada dá certo pra mim. É uma afirmação constante, eterna, constante. Então, eu preciso afirmar outras coisas de forma intencional, deliberada, direcionada para aquilo que eu quero ver em sustentação depois automática, autossustentada, para substituir, é substituição. Então, eu gosto muito de usar as práticas de afirmação, inclusive, nos meus atendimentos, eu oriento muito nesse sentido, ajudo, inclusive, a criar afirmações, declarações, para que a pessoa possa ter esse exercício. E é um exercício mesmo, não é afirmação solta. Não, vai lá, tu vai fazer essas afirmações aqui tantos dias, ó, e o que vem quando você faz essas afirmações? Traz de volta, o que veio, o que trouxe? Como é que você se sentiu quando você ficou afirmando isso aqui, sei lá, 108 vezes, pega o japamala aí, afirma esse negócio aqui. O que veio? O que veio à tona? O que brotou? O que surgiu aí, das profundezas? Aí a gente vai trabalhando nisso, nas coisas que vêm a partir, da prática das afirmações. Então, inclusive é um manejo, E a Catarina colocou aqui, igual no só por hoje, deixar o vício do pensamento. Muito legal.
Eu comecei a falar um tempo atrás, né, que a gente está fazendo reeducação mental. Eu achei bacaninha. A gente tem que reeducar, né, a nossa mente. Lulu, você tá aí, meu amor? Olha só, por amor a mim, escolha diferente. Nossa, Lu, lembra? Essa foi muito boa, né? Essa frase sua gira sempre uma chavinha quando o tambor dos pensamentos repetitivos batem aqui. Nossa, Lu, que saudade, amor. Precisamos tomar café. Precisamos tomar café. Por amor a mim, eu escolhi diferente. Aí eu juntei mais coisa, né? Eu sei pensar em meu nome, por amor a mim, eu escolhi diferente. Então vai, gente, vai virar caneca, né, Lu? Vai virar caneca. Eu sei pensar em meu nome, por amor a mim, eu escolhi diferente. Usem, abusem dessas frases, porque isso é, gente, isso é empoderamento, isso é pegar de volta o poder criativo. Vai virar caneca. Esse é o pegar de volta o poder criativo que sempre foi seu, mas que se acabou, né, entregando aí pelo mundo, né, pega de volta que é seu, sempre foi, e use, né, sustenta que é teu. No começo, como foi colocado aqui, puxa, né, tô aqui no meio desse vendaval, desse furacão, no começo pode dar a sensação de que é mais difícil, mais complicado, e sim, porque se eu tenho algo ali, né, tão já em movimento, que inclusive está criando situações, circunstâncias já na realidade física, claro que vai depender de um pouco mais de esforço da minha parte. Eu lembro que uma vez eu ouvi num dos vídeos dos seminários dos Abraham, eles falaram para uma pessoa, talvez você tenha que pegar esse touro pelos chifres, né? E aquilo ficou, eu falei, olha, eles estão falando de esforço, que legal. Talvez seja a hora de você pegar esse touro pelos chifres, né? E, tipo, eu escolho pensar diferente. Certo, pessoas? Então é isso. Tá chegando ao fim aqui nosso bate-papo. Gratidão a todo mundo que ficou até agora comigo. Deixei todas as indicações aí, né? Que estão lá no YouTube. A live de quinta, o vídeo de sexta, para vocês entenderem a história da magia da manifestação. E na quinta tem mais bate-papo lá também. E na segunda a gente segue aqui toda segunda com nosso bate-papo de segunda. E, gente, me encham de perguntas, tá? É o esforço necessário, esforço necessário. Me encham de perguntas, tá? Inclusive, o que eu falei nas últimas lives, os temas das lives aqui vieram lá dos bate-papos lá do Telegram. E a live de quinta-feira vai ser também uma pergunta, mas foi feita por uma pessoa lá do Clube do Bem-Estar, mas a pergunta foi tão boa que eu vou conversar na quarta-feira lá no Clube do Bem-Estar sobre este assunto, mas vou levar para a live também na quinta-feira. Gratidão para vocês também, gente. Amo estar aqui e essa troca é muito significativa para mim. Um beijo enorme. A gente se encontra na próxima semana ou a qualquer momento. Aqui, lá no YouTube, no Telegram, a gente tá sempre por aí. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.